Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao último webinar aqui da Semana da Cerveja na Maitep. A gente está falando aqui direto da fábrica Working Bar, que é o nosso grande cliente aqui em Florianópolis. Primeiro, eu queria agradecer a fábrica aí, que foi o palco de todos esses webinars que aconteceram durante essa semana. Bom, e primeiro, o que é a Semana da Cerveja, né? Para quem não acompanhou nenhum dos nossos webinars, em 2007, na Califórnia, numa cidade chamada Santa Cruz, começou um movimento de celebração da cerveja toda a primeira sexta-feira de agosto. Esse movimento cresceu e acabou se tornando um evento aí internacional. Lógico que nós aqui da Maitep, que trabalhamos com cerveja, é a nossa grande paixão, a gente não podia ficar de fora disso, né? E junto aí com alguns parceiros, a gente criou essa semana aí com o intuito de compartilhar informação, agregar aí cada vez mais conhecimento para esse pessoal aí que trabalha hoje no mercado cervejeiro ou que simplesmente ama esse que é a nossa paixão também. Bom, meu nome é Luciano Valtric, eu sou consultor comercial aqui da Maitep, e para quem não conhece, o que é a Maitep, né? Bom, a gente nos últimos anos notou um crescimento muito forte no mercado cervejeiro, né? Tanto na produção quanto no consumo de cerveja artesanal, principalmente, e com isso, é claro que a gente também tem alguns problemas que vão surgindo, né? E hoje a gente percebe que o consumidor, ele é cada vez mais curioso por experimentar novas cervejas. Mas quando ele chega num estabelecimento tradicional, ele acaba se deparando com um problema, que ele é obrigado muitas vezes a comprar um copo cheio de cerveja e tudo mais, e isso faz com que ele não, com medo aí de arriscar, ele acabe não experimentando, não tendo aí essa curiosidade sanada. E foi justamente com esse objetivo que a Maitep surgiu, né, de melhorar essa experiência do consumidor e também, obviamente, aí cada vez mais fomentar e incentivar o consumo e o crescimento do mercado de cerveja artesanal no Brasil. Bom, hoje a gente está aqui com um participante aí, que é um dos nossos grandes parceiros, que é o Bernardo, ele é o CEO da Connect Plug. Bom, primeiro, boa tarde, Bernardo, como é que você está aí? Muito obrigado por estar participando com a gente aqui nesse webinar. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde aos participantes. Antes de começar, queria agradecer pela honra de poder participar de um webinar aí em parceria com vocês, que são parceiros de longa data da gente aqui. E é isso, na verdade, participar de um webinar sobre cerveja é um grande prazer, né? Bom, eu sou economista, eu sou cofundador e sou o diretor de operações aqui, como você comentou, o CEO da Connect Plug. Nós somos uma startup de Curitiba. Nós atuamos no modelo SaaS B2B, no mercado de software para gestão, tanto parte de ERP, quanto ponto de venda, quanto também autoatendimento. E hoje a gente já facilita a gestão de mais de 1.200 empresas em todos os estados do Brasil aí, e temos essa parceria com o Maitep, do qual eu também sou um usuário aqui em Curitiba, aqui, tenho meus cartõezinhos aqui, e realmente conheço essa experiência rica que o cliente final tem de usar essa automação de chopp que vocês proporcionam junto com a nossa parceria. Bom, cara, pô, bacana. Primeiro, brigadão mesmo aí pela parceria, e também bom saber que você é um consumidor também, é um cliente nosso, fica muito feliz. Bom, hoje o assunto do dia a gente fala sobre a automação, sobre tecnologia, enfim, essas vantagens, tudo isso dentro do mercado, né, de pontos de venda, restaurantes, enfim, que hoje é um mercado que a gente atende, juntamente com a Connect Plug também atende esse mesmo mercado, temos esse cliente em comum. Então, mas antes eu queria deixar um convite aqui para que os participantes deixem as suas perguntas, né? Então, a gente está fazendo esse webinar aqui ao vivo, então o pessoal que tiver comentários, dúvidas, enfim, pode deixar na caixa aqui abaixo, certo? E eu vou agora, então, para a nossa primeira pergunta. Bom, primeiro, a gente tem notado, como eu mencionei antes, um aumento muito forte no número de negócios cervejeiros, né? Principalmente bares, brewpubs, enfim, e querendo ou não, isso acarreta aí uma complexidade da operação nesses locais, né? E eu acho que o grande passo aí que eu queria começar o nosso bate-papo cara, o que pode ser automatizado, né? Como é que a gente começa a trazer essa tecnologia para dentro desse mercado? Desculpa, acho que estava no mudo. Esse aumento ele é percebido e ele é muito positivo, né? Ele traz aí um ecossistema novo para esses novos comerciantes
E junto com isso traz também, por terem mais concorrentes, uma necessidade de inovar, uma necessidade de entregar uma experiência rica para o cliente, como a gente estava falando, né? E quem se diferencia com uma automação, com um serviço e um atendimento personalizado diferenciado, com certeza sai na frente, né? E a automação, eu acho que vem com esse diferencial, seja uma automação de chopp que o cliente final percebe, ou uma automação do comércio ali como um todo, dos processos que envolvem esse comércio, né? E é isso, eu acho que a automação, ela garante ou traz uma garantia maior de ter uma entrega de boa experiência para o cliente e também de ter um controle por parte do comerciante ali, por parte do gerente, do dono do estabelecimento, né? Legal, cara, legal. Eu acho que é muito bom isso que você comentou, principalmente a parte de que, pô, querendo ou não, é muito positivo esse crescimento, né, desse mercado cervejeiro, bares, brewpubs, enfim, mas querendo ou não, isso também traz essa necessidade, né, como se diz, trazem oportunidades, mas também trazem problemas, enfim, que é essa questão de que, cara, então já que a gente tem um maior número hoje disso com esse crescimento, então a gente está falando de um mercado mais concorrido, então da grande necessidade aí de se diferenciar. Concordo plenamente. Então, acho que a automação ela acaba sendo um diferencial tanto competitivo no sentido de experiência, atratividade para o cliente, mas como também um diferencial competitivo aí na hora de você ser mais eficiente, né? Na tua operação interna, enfim, questão de eficiência, custos e tudo mais. Então, eu acho que esse crescimento ele é muito positivo, mas porém ele traz aí, querendo ou não, uma necessidade do mercado se adaptar a isso, né? Bom, e hoje, então, quando a gente fala de automação, de automatização de sistemas, a gente está falando de tanto coisas que são perceptíveis para o cliente, né? Quanto coisas que não são perceptíveis para o cliente. Eu acho até que a tua solução hoje, ela é uma solução que acaba acarretando mais, é uma automação que está mais inerente ao cliente, no caso, o dono do bar, né, do que o cliente final. E eu até queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, a respeito de, cara, quais são as vantagens, enfim, dessa automação que o consumidor, digamos assim, consumidor final não vê. Concordo com você. Eu acho que quando a gente fala da nossa parceria, né, da automação de chopp por parte do MyTap, da automação da gestão do negócio por parte aqui da Connect Plug, eu acho que o que fica mais perceptível para o cliente final é a parte de experiência para o cliente da automação de chopp. Mas junto com isso, aliado a isso, o comerciante precisa ter, como você falou, eficiência, uma boa produtividade na gestão dos processos que ele tem no dia a dia, né? E eu acho que é aí que a gente consegue agregar, mas no ponto onde o consumidor final não vê. Quem vê isso é o gestor do estabelecimento, né? Então, a gente está falando de gestão de processos diversos, onde o nosso sistema pode auxiliar, né? E a maioria dos processos que são feitos de forma repetida podem ser automatizados. Então, toda a cadeia de produção do bar, desde o momento da compra do barril, de colocar ele para gelar, de disponibilizar ele para o cliente, de ficar atento à hora que aquele barril vai acabar, tudo isso é uma gestão que não é tão perceptível para o cliente final, mas que se o comerciante, dono do estabelecimento ou gerente não tem esse aliado, ele pode ter algumas dificuldades na execução desses processos aí. Então, eu acho que, como você mesmo disse, a automação ela ajuda principalmente na parte da eficiência mesmo, de trazer uma produtividade maior, além de ser um diferencial competitivo, de entregar a experiência para o cliente, né? Perfeito, cara. Bom, a gente aqui na MyTap também, querendo ou não, tem uma parte, digamos, da nossa solução que acaba sendo destinada ao dono do bar, que tem muito a ver com essa questão de controle, gestão, dados. Então, além desse diferencial competitivo de experiência para o cliente, eu reforço isso que você comentou, eu acho que hoje, para o dono do bar, fica muito claro que ele precisa ganhar otimização de processos, ele precisa ganhar eficiência na operação, então ter controle, ter dados, ter histórico das informações, o histórico de consumo, seja da parte de alimentação dele, seja da parte de bebidas dele, a questão de conhecer bem o cliente, porque querendo ou não, o cliente ele vem no estabelecimento, então ele ter uma forma de armazenar isso, saber quem são as pessoas que estão vindo no estabelecimento dele, são sempre as mesmas pessoas, são pessoas diferentes, quais são os perfis, né, que nós temos de padrões aí, então aí, querendo ou não, eu acho muito válido que
esses estabelecimentos comecem a utilizar também a ideia de business intelligence, análise de dados, enfim, para essa tomada de decisão cada vez mais baseada na realidade do mercado, né? Em fatos, exatamente, em fatos, e não tanto no feeling, né? E isso até eu acho que é bacana, até como a gente atende hoje um mercado muito parecido, a gente percebe que o mercado de pontos de venda, enfim, esse mercado ele ainda é um mercado, eu diria assim, um pouco old school, né? A gente ainda vê um baixo grau de aderência tecnológica, então, assim, é um dos mercados ainda que menos você vê esse tipo de controle, esse tipo de avanço, esse tipo de modernidade, assim, né? E eu até queria concordo. ver como é que vocês veem isso, você, enfim, concorda? Tem mais alguma coisa que você percebe também em relação a esse mercado? Ou principais problemas que hoje você vê, principalmente de um cara que não usa ainda o sistema, por exemplo, que vocês têm? Enfim, como é que é a operação desse cara? Sim, eu concordo com o que você está dizendo, sem dúvida. Eu acho que tomar decisão com base nos fatos é o melhor caminho, né? Direcionar as decisões da empresa para as decisões serem mais assertivas, e com isso vem aquela produtividade, aquela maior eficiência que a gente falou. E o cliente final percebe quando um bar ou um bar que ele frequenta já possui uma automação, porque com certeza a gestão dos pedidos que ele faz, a forma como ele se relaciona com aquele estabelecimento, ele percebe que existe essa automação. E eu acho que o que fica gritante mesmo é a situação do estabelecimento que não tem. Então, o cliente final, ele vê o estabelecimento que possui e entende aquela experiência, como eu mesmo falei, que eu sou usuário e conheço a experiência rica que o MyTap traz na prática, mas também o risco do estabelecimento que não possui uma automação, o cliente percebe muito rapidamente também se o pedido dele vier com algum erro, se tiver alguma demora, se tiver qualquer problema durante o período que ele está passando no estabelecimento ali, né? Então, eu acho que tudo isso vem junto dentro desse pacote de automação, onde ele vai trazer essas vantagens competitivas, vai trazer experiência para o cliente, vai trazer mais controle mesmo. E o bar sem automação, ele vai ficar sujeito a grandes riscos operacionais, né? Então, quando a gente fala da automação, a gente está falando em poder fidelizar mais o nosso cliente, em conhecer melhor os hábitos desse cliente, em tomar decisões estratégicas para a empresa que vão de encontro com o que os clientes estão esperando, e não somente como você falou no feeling, né? No que eu acho, ou na minha experiência aqui como dono. E concordo plenamente, né? A gente ainda se depara com muitos players que são significativos no ramo de pubs, de bares, e que ainda estão enraizados no modelo de atendimento antigo de papel e caneta, que não estamos dizendo que não funciona, né? Mas a gente está dizendo que quando a gente tem uma automação, a gente tem um aliado aí muito potente na hora de tomar as decisões e de entregar uma experiência mais rica e de mais qualidade para o nosso cliente. Perfeito, perfeito. E eu acho que principalmente nesse mercado cervejeiro, a gente aqui na MyTap não atende clientes todos os dias, pessoas querendo montar bares e tal. Então existe muito ainda esse misticismo, principalmente a respeito do eu quero montar um bar e eu quero enfatizar, por exemplo, a cerveja que eu gosto, e não necessariamente a cerveja que eu sei que o mercado consome, ou assim, isso acaba sendo um grande problema, né? Se a gente não tem o controle desses dados e tudo mais. Voltando até a parte do baixo grau, digamos, ainda de inserção tecnológica dos estabelecimentos. Então, a gente vê hoje muito estabelecimento que não tem controles básicos, assim, de informação, que eu considero hoje básico, por exemplo, para sobrevivência hoje no mercado, como, por exemplo, eu não tenho nem, às vezes, ideia de quanto eu gasto com o fornecedor X, o fornecedor Y, eu não tenho... Eu tenho um exemplo prático aqui para agregar nisso que você está falando. É o caso da previsibilidade. Nossos clientes que usam a automação de MyTab e Connect Plug, eles têm como saber, por exemplo, que um barril está chegando ao fim, ter uma notificação para um nível mínimo de estoque, onde ele possa se organizar de forma ágil para fazer essa troca e não perder venda. Já me deparei em situações onde o estabelecimento ficou 20, 30, 40 minutos sem vender aquele produto, que pode ter uma margem boa, que representa a imagem do estabelecimento, e ele ficou 20, 30 minutos sem vender aquilo, porque ele não se organizou para aquela troca. Eu acho que é nesses pequenos detalhes que essa automação vem, né? Ela vem para dar mais produtividade em todos os processos, para eu saber quando o barril vai acabar, para eu garantir que a cerveja vai estar gelada, para eu garantir que o rótulo que mais vende não vai faltar, e assim por diante. Exatamente, exatamente. Até para mim saber qual é o rótulo que mais vende. Com certeza. Em muitos casos, a gente pega casos, por exemplo, que
como eu comentei, o pessoal às vezes não tem nem o controle de quanto eu gasto com fornecedor X, qual é o cara que eu mais, qual é o fornecedor que eu mais consumo, e isso até é muito, muito importante para o dono do estabelecimento, porque isso pode ser um poder de barganha também, ele saber quanto ele gasta com o fornecedor X, Y, Z, para que ele tenha esses dados, e na hora de, pô, todo mês eu consumo de vocês isso, então, caramba, eu tenho uma previsibilidade assim, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê hoje como fundamental e muitas vezes não é feita por a falta desse sistema. Tu mencionou ali, querendo ou não, a respeito falando do chopp ali, né, do consumo, de você conseguir fazer análise de consumo. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a nossa solução agrega realmente, falando especificamente do chopp, né? Hoje a gente sabe que quando você olha e faz uma comparação com o mercado tradicional, é gritante a diferença de eficiência que existe entre um estabelecimento que usa autosserviço e o estabelecimento que usa o sistema tradicional, principalmente na questão de desperdício, né? Então a gente tem números do mercado aí que média 30% de um barril de chopp é desperdiçado, né? E quando você parte para um cenário de controle, de gestão disso, seja com a nossa solução, enfim, você consegue diminuir isso para 8%, 6%. Então tem estabelecimentos que chegam a economia de R$20 mil mês. Né, que isso no final vai dar uma diferença impactante no resultado da operação. Enorme, enorme. E é um ponto apenas, né, que você está controlando ali apenas um dos seus insumos. Então, realmente é fundamental essa questão. Bom, eu acho que fica bem evidente, assim, então, que o controle e análise, enfim, dos dados é fundamental hoje para os estabelecimentos. Eu acho que o nosso eu acho que ter dados, né, Luciano? Quem não possui dados a seu favor tende a tomar decisões menos assertivas. O dado ele não tem preço no fim das contas. O dado do meu negócio é um dado estratégico, né? E tem estabelecimentos que não se preocupam com isso. Eu acho que tem um grande risco nessa forma de atuação, né? São decisões estratégicas onde, se eu não olhar para aquilo, eu posso estar negligenciando o sucesso do meu estabelecimento. Exatamente, exatamente. É aquela velha frase, né? Contra fatos não há argumentos, né? Perfeito, então, concordo. Bom, para a gente até não ficar no mesmo assunto e partir para ainda manter o mesmo assunto, mas não manter sempre o mesmo foco, eu acho que além, então, dessa questão do controle, enfim, para o dono do estabelecimento, a automação também traz uma experiência muito forte, né, para o cliente final, que é aquilo que a gente comentou por cima no começo ali, que eu acho que agora vale a gente enfatizar um pouco. Eu não sei o que você vê hoje como grande vantagem que tem um estabelecimento que automatiza, que diferenciais que ele traz para o cliente final, seja como consumidor, seja como também hoje um empresário desse ramo. O que você mais pode falar para a gente aí, Bernardo? Eu até acho que a gente já abordou, mas eu acho que vale reforçar mesmo o quanto os benefícios dessas automações estão ligados a uma melhor experiência para o cliente. Todo mundo busca entregar uma experiência boa para o seu cliente, né? Então, quando a gente consegue isso, seja por meio de uma automação, de uma mudança de processo, qualquer forma, a gente está mais próximo do sucesso, né? Quando a gente entrega uma boa experiência, a gente está garantindo com que o cliente volte. E eu acho que essa conversa é muito rica porque a gente está falando de melhora para os dois lados, na experiência do cliente e na experiência de quem toca aquele negócio. Então, o meu cliente vai sair satisfeito, vai sair falando bem no meu bar, e eu vou ter os dados a meu favor para tomar as decisões mais corretas e ser mais produtivo, ser mais assertivo na minha tomada de decisões. Eu acho que isso tudo vira um pacote de diferencial competitivo, onde a gente falou que tem um número grande de players no mercado, mas não são todos que entregam esse pacote de diferencial competitivo, onde ele está preocupado com a experiência do cliente e está tomando decisões assertivas, né? Eu acho que esse bundle aí faz muito sentido para diferenciar os negócios, como a gente falou, né? Para ser um diferencial aliado do gestor. Exatamente, exatamente. Eu acho que aí a gente tem duas frentes mesmo, né? Porque, digamos, a automação ela vai ajudar em todos os pontos, né? Automação, enfim, esse ganho de eficiência, por quê? Porque de um lado eu dou a opção do meu cliente ir lá se servir, então seja numa solução como que a gente tem hoje do autosserviço de chopp, seja numa solução de autoatendimento, como a gente vê que está crescendo muito a questão de totens, alguns estabelecimentos utilizam tablets, né, para que o pessoal chegue, consiga fazer o seu pedido. Então, a gente tem todo esse respeito hoje pelo tempo, eu diria, do consumidor, o tempo do usuário. Então, é muito comum de chegar num estabelecimento tradicional e, por exemplo, às vezes você nem
conhece a casa, nem pensou ainda sobre o que você vai pedir, já chega um garçom e já, cara, e aí o que você vai pedir? Você acaba às vezes pedindo sem ter pensado ainda, então essa questão do tempo, né, então eu acho que eu gosto muito do autosserviço, porque ele tem um respeito muito forte pelo tempo do consumidor, então o consumidor consome o quanto ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer, e a gente também vê hoje digamos, uma mudança no hábito de consumo, que é muito inerente ao fato de a sociedade que a gente vive hoje, então a gente é uma sociedade um pouco mais ansiosa, mais corrida, então você está optando hoje por soluções fáceis, simples, rápidas, então a gente sabe que o cara não gosta de esperar, o consumidor não gosta de fila, o consumidor não gosta de demora, então, e mesmo quando ele está no lazer dele, querendo ou não, esse hábito de ter o controle do tempo faz toda a diferença, assim. Então a gente nota até aqui na nossa solução aumento até de consumo de clientes, né, do cliente final em estabelecimentos que usam soluções de autosserviço. Então, querendo ou não, fica claro de que existe uma perda de eficiência aí quando você trabalha quando você não usa isso a seu favor, né? Não tenho dúvida que isso com certeza permite com que o estabelecimento venda e fature mais. Não tenho dúvida. A gente tem aqui cases comuns também junto com vocês aí, onde a gente tem o nosso autoatendimento também até para fazer a carga de crédito, para fazer o cadastro de um cartão, e ele ir até o Bico Shop escolher o rótulo que mais agrada a ele. E o tempo é escasso para todo mundo, como você falou, a sociedade de hoje, tempo é muito precioso, né? E você perder tempo com esses pequenos processos de pedir um chopp, levar 20 minutos, chega o chopp, pode chegar errado, do que você tá com vontade, tá com o teu cartão, vai até ali, serve, experimenta qual rótulo você quer mais, é um baita do diferencial, não tem como dizer que não, né? E quando a gente peca no tempo, a gente está provavelmente queimando a nossa confiança ali com aquele cliente. Possivelmente ele pode não voltar mais. Tem gente que não liga para isso, mas eu mesmo sou um cara que no meu dia a dia me pego em situações dessa, onde 5, 10 minutos faz muita diferença, né? Se eu posso ter autonomia, sei que está ali a metros de mim e eu posso fazer isso sozinho, eu geralmente vou preferir esse caminho do que esperar um intermediário vir fazer parte desse processo sem agregar mais valor nessa operação, nesse processo. Exatamente, com certeza. Não, com certeza. E também agora falando até um pouquinho mais da sua solução, porque a sua solução, apesar de estar um pouco mais, digamos, nos bastidores, né, não fica tão visível para o cliente final, mas querendo ou não, a gente percebe que isso traz um ganho para o cliente final, porque o tempo que o dono do estabelecimento, os funcionários do estabelecimento perderiam fazendo coisas, digamos, básicas ali do estabelecimento, como controle fiscal, enfim, ele consegue estar gastando esse tempo, né, dando o melhor atendimento para o consumidor, para o cliente, investindo talvez, fazendo a troca dessa mão de obra, então, para pessoas mais especializadas, como um beer sommelier no estabelecimento, um chefe de cozinha, enfim, ou seja, agregando mais valor, né? Então, digamos, dos dois lados, eu percebo que no final das contas a automação, seja ela, digamos, mais no background ou mais aí na parte mais frontal, ela vai, de qualquer forma, agregar no consumidor final, né? Sem dúvida alguma. Tem muita gente que acaba confundindo a questão da automação com diminuir emprego, né? Eu acho que, na minha visão, isso não tem nada a ver. Eu acho que a automação ela está totalmente ligada a uma melhor performance e uma otimização dos recursos daquele estabelecimento. Então, se eu tenho 3 funcionários só no meu bar e eles ficam fazendo esse atendimento de tirar o pedido, de ir levar e tal, e eu posso fazer com que um desses seja um beer sommelier, como você falou, e outros 2 estejam focados em fazer um atendimento próximo dos clientes e que eles tenham autonomia de fazer esse serviço sozinho, por que não, né? Então, otimização de recurso, com certeza, chega e é entregue em forma de experiência para esse cliente final. O serviço pode ser muito mais customizado, muito mais próximo, quando eu consigo otimizar um recurso que hoje é usado num processo que pode ser automatizado, não quer dizer que esse emprego vai sair, ele pode ser simplesmente trocar de caixa e eu fazer um outro atendimento que me diferencia da concorrência, né? Exatamente. Eu vejo como opcional, né? Aí acaba sendo uma escolha do estabelecimento. Então, você pode, claro, trabalhar apenas da forma automatizada, se assim você preferir, né? Ou você pode trabalhar também, como se diz, agregando mais valor, então colocando profissionais mais especializados,
de se diferenciar muito no atendimento. Então, tudo isso vai gerar um valor absurdo, assim, para o teu estabelecimento. E é bacana até que você comentou, porque eu vejo até que não só falando de autosserviço, mas falando de tecnologia em geral, tem muito esse mito de que a tecnologia, ela rouba empregos, ela tira empregos, enfim. Mas, na verdade, não é verdade. A verdade é que ela faz é, digamos, aumentar a barra dos empregos, né? Ou seja, aquilo que antes era um serviço fácil ou simples de fazer, que agregava pouco valor, ele pode ser feito por um chatbot, como a gente tem visto hoje essa tendência também, né? Pode ser feito por um totem, por um tablet, enfim, por um sistema. E aí o ser humano, ele acaba sendo fundamental para exercer um serviço, digamos, de mais valor agregado, né? Então eu percebo até assim que ele, digamos, ele dá um upgrade aí nas questões sociais, assim. Então eu sou um grande entusiasta de tecnologia por isso. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Concordo plenamente, cara. E, cara, assim, bom, eu acho que nosso bate-papo aí, querendo ou não, já estamos quase chegando no horário aí. Uma das coisas que sempre as pessoas comentam conosco é que, poxa, querendo ou não, hoje se eu for aplicar o teu sistema, provavelmente existe um custo por trás disso. Se for colocar o sistema que a gente trabalha hoje, existe um custo por trás disso. E às vezes não fica muito claro qual é o ROI, né, que existe por trás aí dessa automação. E, bom, é sempre muito difícil a gente calcular o ROI, principalmente quando o estabelecimento, numa situação prévia, ele não tinha controle dos dados. Então, como é que ele vai fazer um comparativo, né, com o posterior? Mas pelo que a gente percebe no mercado hoje, e muito em cima daquilo que a gente já comentou agora a respeito dos benefícios, é evidente os ganhos de performance que existe, a diminuição de custos operacionais, o aumento de eficiência, e que no final das contas, como eu mencionei ali antes contigo, só na parte de chopp, por exemplo, o fato de eu automatizar, se o bar tem um grande fluxo de venda de bebida, ele já economiza ali 20 mil reais, como um exemplo que eu citei. A gente tem estabelecimentos hoje que operam aí, que faturam 200, 300, 400 mil reais com uma operação extremamente enxuta. E o pessoal acha super legal, porque tem totem, tem autosserviço, é tudo informatizado. É o caso do bar da Perro Libre, por exemplo, que é um cliente que a gente tem em comum. Cliente nosso em comum, super legal lá de São Paulo. Cara, um case de sucesso, assim, de controle de dados, o pessoal lá é muito fera mesmo em controle de dados. Então, assim, a gente percebe como usar isso ao nosso favor faz toda a diferença. Assim, a gente tem outros cases também, como o Bar da Whole Garden, em São Paulo, Patagônia, em Curitiba. Então, assim, hoje de manhã, inclusive, eu estava conversando com o pessoal do Outback, que o Outback, querendo ou não, é um grande case de atendimento tradicional. Verdade. E aí o pessoal lá estava falando que eles estão começando a dar os passos também para automatização, autosserviço, enfim. Então, você percebe que até nesse mercado onde o atendimento tradicional era um diferencial, o pessoal está caminhando para a linha de automatizar, de pôr mais tecnologia, de ter mais controle. Eu não tenho dúvida, e eu acho que aí é uma outra vantagem do pequeno ou médio estabelecimento, porque essa grande rede, para ela fazer esse movimento, ela é um elefante, né? Então, para tomar essa decisão e fazer essa pivotagem aí, ele leva meses ou anos para conseguir fazer um autosserviço em toda a rede. E o pequeno e médio estabelecimento pode procurar MyTap, procurar Connect Plug, e em um mês está operando uma operação, exatamente como você falou, enxuta na questão de orçamentária, mas rica na experiência de cliente, muito lucrativa no final do mês, vamos dizer assim, né? E eu acho que a parte de retorno do investimento é bastante vaga, no aspecto onde depende de cada projeto, cada caso é um caso, né? Mas como você mesmo falou, a gente já abordou aqui pontos onde a automação comprovadamente traz mais eficiência. Então, o exemplo que você trouxe, ou também o caso que eu citei, onde na hora da troca de um barril, o estabelecimento ficar 20, 30 minutos sem vender, isso tudo é essa eficiência que a gente está falando. Se você for ver todos os dias pequenos processos que não são automatizados, no fim de um mês, isso dá uma grande diferença, com certeza muito maior, às vezes, do que 3, 4 funcionários ali que você estava pensando, né? Tipo, o custo disso acaba se pagando no curto prazo mesmo. Não tenho dúvida o quanto essa eficiência ela é benéfica para um estabelecimento. São os detalhes, né? Quando você começa a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Bom, Bernardo, acho que a gente vai caminhando aí para o nosso fechamento. Legal. Primeiro eu gostaria de agradecer aí ao
a você aí por ter cedido o teu tempo, né, pela parceria também que a gente tem aí com a Connect Plug. Acho que o assunto hoje foi bem interessante, o papo foi muito bom. Também gostaria de convidar o pessoal que não assistiu aos webinars ainda, possa assistir. Hoje é o nosso último webinar. E também já deixar o convite para o pessoal que amanhã vai ter um conteúdo especial para encerrar a Semana da Cerveja. Legal. Né? E também, cara, eu queria passar a palavra para ti aí, para fazer algumas considerações finais aí sobre a própria Connect Plug hoje, quando o pessoal que ouviu o nosso webinar, que se interessou por essa solução de automação que vocês fornecem, como é que eles fazem para entrar em contato com vocês, como é que eles fazem para chegar até vocês? Bom, novamente eu que agradeço pela oportunidade de participar, de falar aqui novamente dessa nossa parceria aí de alguns anos já entre Connect Plug e MyTap, que ajuda muitos comerciantes do ramo a ter essa tomada de decisão baseada em fatos, como a gente estava falando, né? Os nossos clientes em comum já têm essa automação aliada, né? E quem quiser saber um pouco mais, pode acessar o nosso site www.cplug.com.br. Lá tem o WhatsApp direto do time comercial, tem o telefone se alguém precisar ligar, tem o chat também na página inicial. E vou abrir também aqui meu e-mail, meus contatos pessoais para quem quiser. Vou ter o maior prazer em tirar a dúvida, o que for. O meu e-mail é bernardo@cplug.com.br, ou pode me procurar também diretamente no LinkedIn, Bernardo Faria Marques. E, de verdade, foi uma honra poder contribuir com a Semana da Cerveja, poder estar junto de parceiros que são relevantes aqui para a gente. E obrigado a todos os participantes aí também. Bom, pessoal, obrigado de novo, então, Bernardo. Obrigado, pessoal, aí, os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Para quem tiver interesse de saber mais sobre a MyTap, tem um formulário de contato embaixo do link que você embaixo do vídeo que você está vendo aí. Bom, pessoal, a gente está à disposição. Nosso grande motivador aí dessa semana e do trabalho do dia a dia da MyTap é incentivar cada vez mais esse mercado aí, mercado cervejeiro, mercado de bares, de brewpubs, enfim, desse pessoal que trabalha com esse ponto de venda. Bom, pessoal, foi uma honra falar com vocês e até uma próxima oportunidade aí. Até mais. Em breve, muito obrigado.